E aí galera, bom? Esse videozinho curtinho só para poder trazer uma curiosidade bacana sobre propriedade coligativa, sobre leis de gases na química, leis de gases na física, de qualquer canto que você entenda um pouquinho de pressão, de volume, de temperatura, tá? Nós vamos ver aqui experimento Torricelli. E o experimento Torricelli foi importante porque esse italiano, Torricelli, ele contribuiu para provar a pressão atmosférica do ar. Pressão atmosférica do ar é até redundante, né? Pressão do ar ou a pressão atmosférica. Pessoal, como? Veja bem. Ele precisava de um líquido que não subisse tanto. Porque a princípio pode ser qualquer líquido. Porque na verdade ele ia pegar o tubo, tá aqui o tubo, ia fazer assim, ia abrir para que o líquido entrasse. Só que, veja bem, como que o líquido vai entrar se eu estou fazendo força? Quem vai fazer a força aqui para mim? A pressão atmosférica. Então, olha aqui. A pressão aqui, ó, atmosférica, que é essa pressão que o ar exerce aqui sobre qualquer superfície, sobre essa superfície, sobre a minha superfície, sobre a superfície do quadro, superfície de um rio, é a pressão atmosférica, ou seja, é a quantidade de moléculas de ar que está fazendo aquela pressão. Ou seja, fisicamente, o que é pressão? É a força sobre a área, ou seja, a força que você aplica em determinada área. Então, se você tem uma área aqui e vai exercer essa força e vai diminuir essa área, o que eu espero? Vou colocar F1 e F2 e pressão 1 e pressão 2. Se eu faço a mesma força, se eu faço a mesma força em áreas diferentes, eu posso com certeza considerar que aquela com área menor vai ter uma pressão exercida maior. Uai, professor, como assim? Olha aqui, ó, a pressão em áreas são inversamente proporcional. Ou seja, quanto menor a área, maior vai ser a pressão aplicada. Isso é fato. Se eu pegar minha mão e fazer uma força sobre essa área toda, eu vou sentir uma determinada pressão. Agora faz uma ponta de agulha para você ver. A pressão vai ser a tamanha que vai o quê? Te machucar, vai te furar, vai sair sangue. Né? Então quando isso acontece, por quê? Porque a área de uma agulha é muito pequena, logo a pressão é altíssima. Aqui, olha essa área aqui, ela é muito grande, logo a pressão vai ser muito baixa. Então, essa pressão aqui atmosférica é a força que o quê? Que o ar está fazendo sobre essa área. Então, quando eu pego aqui e solto, essa força vai empurrar esse líquido para dentro até um certo momento, né? Ele não vai empurrar a ponto de todo o líquido entrar, não, tá? Porque a pressão atmosférica é uma força, só que é uma força pré-determinada. Então ela vai empurrar até um certo limite. Então ela empurrou aqui, ó, até esse limite aqui, ó. Aí eu vim aqui, vou olhar e eu observo que ele subiu 76 centímetros. Qual o líquido que ele usou? O Torricelli, ele teve o discernimento de usar um líquido muito denso para que não subisse tanto. Por quê? Se ele utilizasse um líquido leve como a água, ele precisaria de um cano de mais de 10 metros. Olha para você ver, a experiência não ia ser tão legal. Uma experiência de 10 metros, né? Agora, que líquido ele usou? Ele usou o nosso metal líquido, o mercúrio, tá? Perdão, o mercúrio tem uma densidade altíssima, próximo de 13, bem diferente da água, que é 1. Olha aí. Por quê? Porque quando ele fizesse isso com mercúrio, a pressão não ia empurrar tanto. Então logo ele pegou um tubo só de 1 metro, já tá bom. Lembrando 1 metro, né? 100 centímetros. Bacana, ou seja, 1 metro, pequenininho, dá pra fazer, né? Então ele tombou, ele empurrou até um certo limite. Veja bem que aqui tem mais líquido para entrar. Porém, a pressão não consegue mais fazer essa força. Ela parou aqui, ó. Então, nesse ponto aqui, é onde a minha pressão, ela se tornou máxima. Onde ela empurrou o máximo que ela pôde. E ele viu que subiu 76 centímetros. Então, ele concluiu que
a pressão atmosférica é 76 centímetros de quê? Então, pessoal, 76 centímetros de mercúrio. Se eu quisesse passar para milímetro, também eu posso passar 760 milímetros, tá? Isso aqui ficou considerando como uma pressão atmosférica. Por isso que hoje você vê nos livros que um atm é igual a 760 milímetros de mercúrio, né? Consertar aqui, ó, milímetros, tá? De mercúrio ou 76 centímetros de mercúrio. Então, o Torricelli chegou nessa equação. Vamos interpretar isso aqui? Vamos interpretar. Significa o quê? Eu vou virar e vou puxar com a boca. Vou puxar o mercúrio com a boca. Pessoal, se um tubo for até 76 centímetros, eu consigo puxar. Se for 80 centímetros, eu posso fazer a força que for que o mercúrio não sobe. Ué, professor, por quê? Qual que é a função do canudo? É puxar o líquido? Não, não é puxar o líquido, porque você não tem contato com o líquido. O canudo está aqui, o líquido está lá embaixo. O que você faz? Você puxa o ar que está dentro do canudo. Então quer dizer que lá dentro que tinha ar, não tem mais. Então a pressão lá vai a zero praticamente. Fazendo o quê? Vamos supor que... Vou pegar um canudo aqui, ó. Tá aqui um canudinho. Sem soprar. Aqui tem ar de fora, ar de dentro. Então a pressão interna, ela é igual à pressão atmosférica. Não vai acontecer nada. Agora, quando eu puxo o ar, essa pressão interna, ela vai a zero. Logo, a pressão atmosférica, ela fica muito maior do que a pressão interna. Se ela fica muito maior, se você está com um líquido aqui, ela empurra o líquido para a sua boca. Então a função do canudo é o quê? É você retirar o ar que está dentro do canudo, aí a pressão diminui e a pressão externa empurra o líquido. Porque até então estava em equilíbrio, tanto fora quanto dentro estava igual, então o líquido não vai subir nunca. É que nem você fazer um processo de sifão, de sifonação, quando você vai tirar gasolina, por exemplo, de um tanque. Você tem que puxar na mangueira, para quê? Para você retirar o ar dentro da mangueira e a pressão atmosférica empurrar a gasolina para dentro da mangueira. A mesma coisa aqui, ó. Você não puxa o líquido, você puxa o ar para que a pressão chegue a zero e a pressão de fora seja maior. E essa pressão de fora sendo maior, ela empurra o líquido para dentro da sua boca. Agora, se a pressão atmosférica ela é no máximo 76 centímetros, se eu pegar um cano de 80, ela vai subir até quanto? Até 76. Então você pode puxar o que for que não vai. Se eu utilizasse a água sobe mais que 10 metros. Sobe 10,3, 10,5 metros. Ou seja, para eu puxar um cano, ou vamos supor que eu consiga fazer um canudo de 11 metros. Eu não ia conseguir puxar água, por exemplo. Eu ia conseguir puxar até 10 metros, até 10, alguma coisa. Porque se eu puxo 11, a água vai até 10,4, por exemplo, ela não conseguiria mais. A mesma coisa aqui, ó, com o mercúrio. Eu precisaria de um cano de 76 centímetros, entendeu? Para poder sugar. Acima disso, ela sobe até 76. Por quê? Porque você está fazendo o quê? Só uma diferença de pressão. Ou seja, você suga o ar para que ele fez isso. Por isso que no início da experiência, ele tampou. Por que ele tampou? Para não entrasse o ar aqui. Ele tirou o ar aqui dentro e tampou. Quando ele fez isso aqui, a pressão atmosférica empurrou. E assim nós determinamos o quê? A atmosfera. Então, pressão atmosfera do ar é 76 ou 760 milímetros de mercúrio por causa dessa experiência. E mais uma curiosidade aqui do Química com G. Até mais.